Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre todos vocês. Meu nome é Diego Bogac, eu sirvo como obreiro, licenciado ao Sagrado Ministério, na cidade de Gravataí. E caminhando pelos Salmos, nós encontramos mensagens preciosas que trazem enlevo espiritual, que trazem edificação para a nossa vida. Por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos um salmo da Sagrada Escritura, o Salmo 6, que diz assim: ao mestre de canto, com um instrumento de cordas, em tom de oitava, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Meus irmãos, normalmente quando nós analisamos um texto, nós consideramos, em primeiro lugar, o contexto em que o texto foi escrito. Grande parte dos salmos não tem um contexto específico. Alguns até têm, mas muitos dos salmos não têm um contexto específico. Esse, por exemplo, o que nós podemos saber é que ele é uma música para ser tocada com um instrumento de corda em tom de oitava. Nós sabemos que o salmo é de Davi, mas fica difícil neste salmo precisar um contexto específico. Isso às vezes pode ser uma bênção, porque quando nós não sabemos o contexto do salmo, o contexto específico, nós podemos aplicá-lo nas situações, nas diversas situações da nossa vida, não só para a época da escrita, mas para todas as épocas. Então, este salmo, nós podemos aplicá-lo também para o nosso contexto atual, assim como os demais salmos também e os princípios da Sagrada Escritura. Então, nós não vemos aqui um contexto específico, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já passaram por alguma experiência de correção ou disciplina? Daquelas que você, por exemplo, quando é filho ou quando teve que disciplinar o seu filho ficou apavorado, com medo da sua ira, por exemplo. Ou você, por vezes, teve que controlar a sua ira ou adiar a disciplina, porque se fosse disciplinar alguém com a ira, com os nervos à flor da pele, você passaria dos limites. Mudando o que deve ser mudado, parece que algo semelhante acontece aqui neste salmo. Nós vemos aqui, analisando todo o salmo, Davi clamando e confiando na graça do Senhor. Clamando e confiando na graça do Senhor. E nós podemos pelo menos dividir esse salmo em três partes. E a primeira delas nós vemos do verso 1 ao verso 3, um clamor a Deus, a um Deus misericordioso e gracioso. Essa é a primeira parte do salmo. E por que é que parece que Davi está clamando aqui a um Deus irado? Isso ele mostra no primeiro verso do salmo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele está aqui preocupado com a ira de Deus, talvez por alguma doença, algum pecado que ele tenha cometido. Não dá para saber isso, porque o salmo não diz claramente e nós não conseguimos precisar o contexto, mas o fato é que alguma coisa aconteceu, talvez alguma doença, talvez, repito,
algum tipo de pecado que Davi tenha cometido, mas o que parece aqui é que Davi estava muito preocupado com a ira de Deus. Talvez ele estivesse sentindo alguma dor física, é possível. Mas repare no verso 3, o que Davi diz? Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Então não era simplesmente uma dor física. Davi aqui estava com o seu espírito, com a sua alma profundamente perturbada, e isso estava afetando o seu corpo. Então Davi aqui fala: Senhor, até quando? Parece que Deus estava longe. Pare um pouco e pense aí na situação de Davi. Ou talvez em alguma situação que você mesmo tenha passado, de dor, de sofrimento, de angústia, daquelas que é uma dor por dentro, mas que interfere no seu corpo. Davi, nesse sentido, pergunta: até quando, Senhor, permitirás que eu passe por isso? Talvez você já tenha passado por algo assim. Davi, então, na segunda parte deste salmo, que vai do verso 4 ao verso 7, ele descreve a sua necessidade. Então, a metáfora que ele utiliza aqui, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Volta-te. Parece sugerir que Deus estava longe, ou que pelo menos Davi sentia Deus longe dele. Então, nessa ocasião, Deus pede para que ele volte, para que ele se aproxime novamente. E isso, às vezes, acontece conosco também. Nós pensamos, nós entendemos, nós sentimos que Deus está longe, mas na verdade, meus irmãos, Deus não está longe. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas se afastam de Deus e por isso sentem que Deus está longe. Naquela ocasião, Davi pede para que ele salve por sua graça, para que ele o salve por sua graça. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, não me salve pelos meus próprios méritos, me salve por tua graça. Esse é o clamor de Davi. E no verso 5, ele diz assim, ele usa um argumento muito forte com Deus, ele diz: olha, na morte, quem te dará louvor? Davi está dizendo assim: Senhor, o que o Senhor ganha com a minha morte? Essa é uma maneira que o salmista utilizou para argumentar com Deus, e que me parece que tem sido omitida nesses dias. Porque o que nós vemos muitas vezes, irmãos, é as pessoas clamando superficialmente, orando a Deus, orações vazias, superficiais, orando de si para si. Às vezes são orações que não movem, são orações que não argumentam com Deus. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar a você: como tem sido a sua oração diante de Deus? Você é uma pessoa que verdadeiramente clama a Deus do mais profundo do seu ser? Ou você faz orações superficiais? Pense nisso. Reflita nesse salmo e pense. Clame a Deus com o mais profundo do seu ser. E confie na graça do Senhor, na dependência do Senhor. Porque assim Deus ouve a oração, a sua oração. E é isso que Davi fala na última parte desse salmo, do verso 8 ao verso 10. Como eu disse no início, esse salmo é uma música. Parece que até agora Davi vinha tocando em tons menores, a música num tom triste, mas agora ele muda o tom da música e parece que ele dá um grande brado de louvor, um grande brado de confiança aqui nessa última parte, a partir do verso 8. Então ele se dirige àqueles que não estavam ajudando, ele diz: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Note que ele passa nessa última parte do salmo, de um homem abatido para um homem confiante, de um homem que estava triste para um homem cheio de alegria. Por quê? Porque Deus ouviu a sua oração. E isso pode acontecer conosco também, irmão. Pode acontecer comigo e com você também. Você pode passar por momentos de luta, momentos de tristeza, mas quando você clama ao Senhor verdadeiramente, argumenta com Deus e confia na graça do Senhor, você também pode passar de um homem triste para um homem que está
verdadeiramente confiante e alegre no Senhor. Por isso, finalizando, eu gostaria de perguntar a você: quanto tempo faz que você não sente a sua alma saciada pelo Senhor? Que você não clama verdadeiramente a Deus? Pense nisso. Clame a Deus com o mais profundo do seu ser. Clame a Deus confiando na graça de Cristo. Clame a Deus confiando que Ele ouve a sua oração e atende, não de acordo com a sua vontade, mas com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para você. Clame e confie. Caminhando pelos Salmos, você pode encontrar mensagens que edificam a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.